Então vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, ela é provavelmente a oração mais conhecida em todo o mundo. A oração do Pai Nosso é uma oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6, 7, ele está dando aqui o famoso Sermão da Montanha. E aqui na ocasião, Jesus começa a confrontar a atitude de algumas pessoas, alguns hipócritas. Ele usa esse termo, hipócritas. Hipócritas porque eles estavam fazendo cenas, estavam fazendo teatro. Hipócritas porque eles estavam preferindo a aprovação, o reconhecimento, o louvor dos homens do que de Deus. Eram pessoas que gostavam de expressar a sua fé, a sua espiritualidade, não num relacionamento íntimo e sincero com o Pai, mas muitas vezes numa questão de fachada mesmo. Jesus está falando: olha, se você vai orar, não faça como os hipócritas que ficam nas esquinas das praças ou nas sinagogas com seus longos filactérios, orando para que as pessoas possam ver, como ele é espiritual, como ele é tão crente, nossa, uau, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível. E Jesus está confrontando isso. E antes de falar da oração do Pai Nosso, propriamente dita, Jesus, ele ensina alguns princípios de oração. Ele vai falando no verso 6, eu aconselho você a deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai estar expondo aqui, a gente vai estar meditando nesse texto expositivamente. No verso 6, Jesus fala: olha, se você quer orar, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer ter a oração que Deus escuta, se você quer realmente expressar a tua espiritualidade, a primeira coisa que você faz é: entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. É muito bom, hoje nós tivemos isso aqui na igreja, os obreiros, os discípulos, meus discípulos, os líderes, juntamente com a minha querida esposa, estavam liderando a consagração nessa manhã, enquanto eu estive ausente. É muito importante essa oração em grupo, é muito importante nós estarmos orando juntos como igreja. A célula marcar reunião de oração, a célula marcar uma vigília, é muito importante. Mas é muito importante também, talvez até mais importante, a sua oração individual, o teu tempo sozinho com Deus, o teu relacionamento a sós com Deus. Aqui eu estou falando da lei do altar secreto. Repita comigo: lei do altar secreto. O que é que essa lei diz? Essa lei ensina que o teu altar público será diretamente proporcional ao teu altar secreto. O que nós manifestamos aqui diante dos homens, ele é diretamente proporcional à nossa intimidade e relacionamento diante de Deus. O que nós manifestamos aqui diante dos homens é diretamente proporcional ao que nós expressamos e manifestamos diante de Deus. E o primeiro princípio que Jesus ensina é esse: entra no teu quarto e fecha a porta. O sucesso da nossa vida pública, o sucesso do nosso altar público, o sucesso depende da nossa fidelidade no altar secreto. O sucesso do teu ministério, o sucesso da tua família, o sucesso dos planos que Deus confiou às suas mãos, depende diretamente do teu sucesso no teu altar secreto. É diretamente proporcional. A segunda verdade que Jesus ensinou sobre oração, ele continua falando no verso 7: não useis de vãs repetições. Ele estava falando: olha, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E quando a gente fala isso, não usem de vãs repetições, a gente tem que ter cuidado para não cair em dois erros. Repita comigo: dois erros. O primeiro, que é o erro de ficar repetindo mecanicamente uma reza decorada. Jesus, ele nunca ensinou na Bíblia a oração, e isso vale para o Pai Nosso.
Jesus, quando nos ensina o Pai Nosso, Ele não está ensinando a mim e a você uma reza decorada. Ele não está ensinando a mim e a você uma reza de textos aqui para a gente ficar decorando mecanicamente. A nossa cabeça está lá não sei aonde, mas fica, Pai Nosso está no céu. Não é isso que Jesus está ensinando. Você tem que ter cuidado para não cair nesse erro. Os pagãos, eles elaboravam mantras na expectativa de seus deuses se agradarem e fazer alguma coisa para eles. Por exemplo, eu quando era criança, eu estava lá assistindo minha televisão, minha mãe estava lá para ficar intertido lá na TV, e passava aquela propaganda do batom garoto. Você já sabe qual é, né? Que está o menininho falando para a mãe: compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre. Isso é um mantra. É exatamente isso que Jesus está falando. É para a gente não precisa cair nessa, gente, de ficar falando mantras para Deus. Não precisa. É isso que Jesus está combatendo. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo relacionar. Olha para o teu irmão do lado, faz uma cara de crente espiritual, e fala assim para ele: meu irmão, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo relacionar com Ele. O outro erro que a gente tem que ter cuidado para não cair, o primeiro erro é o erro de não ficar repetindo mecanicamente uma reza decorada. O outro erro é de confundir vãs repetições com oração insistente. Cuidado! Jesus, ele manda a gente não repetir as coisas de forma vã, mas ao mesmo tempo ele nos manda perseverar na oração. Qual é a diferença entre perseverar na oração e ficar repetindo a mesma coisa e repetindo mecanicamente algo? Existe uma diferença. Por exemplo, Jesus, ele, em Lucas capítulo 18, se você anota aí que eu não vou abrir, eu não vou ler esse texto todo não, porque tem muita coisa para falar hoje aqui. Ele está falando, contando a história, a parábola do juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? É um juiz ruim, é um juiz malvado, é um juiz perverso. E essa parábola conta a história de uma mulher que estava insistindo constantemente com ele, para que ele julgasse a causa dela. E o que foi que ele fez? Ela, de tanto insistir ele acabou atendendo o desejo dela, ele acabou atendendo o pedido dela. Aí Jesus fala assim: olha, se um juiz iníquo atendeu uma mulher que clamou insistentemente, muito mais Deus, que depressa lhes fará justiça. Aleluia! Escuta isso. Deus, ele não atrasa. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos esmorecer na oração. Nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Entenda isso. Sempre, sempre, sempre. E nunca esmorecer. Às vezes pode parecer demorado aquilo que você tem buscado em Deus. Às vezes pode estar parecendo demorado, mas entenda uma coisa, querido: na hora certa, Deus sabe a hora certa, no tempo certo, na hora certa, Deus vai agir, na hora certa, Deus vai operar. Você está desanimando, não desanima não. Você que está pensando em parar, não para não. Você está pensando em jogar tudo para o alto, não para não, querido. Eu quero encorajar você como homem de Deus, como profeta de Deus aqui nessa tarde, na sua vida, falar para você: não pare, não esmoreça, não desista, continue orando, continue perseverando, continue crendo, continue confiando, e na hora certa o teu Deus, ele vai operar em teu favor. Na hora certa o teu Deus vai agir. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, querido. Na hora certa o teu Deus vai agir. Você que pode, glorifica o Senhor. Aleluia! Aleluia! Na hora certa. Jesus, quando ele estava falando com os apóstolos, no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, ali é o resumo do livro todinho de Atos. Atos 1:8. É o resumo em um versículo. Jesus fala para eles: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que, repita comigo, até que. Você tem que orar, você tem que permanecer na posição.
Você tem que permanecer firme na direção do Senhor para a sua vida, até que. Sabe por que muita gente não alcança o favor de Deus? Sabe por que muita gente não alcança ali o milagre do Senhor? Porque não está orando até que aconteça, mas está desistindo no meio do caminho. Já pensou se eles quisessem que o Espírito Santo fosse derramado no primeiro dia? Eles não iam receber. Eles passaram ali praticamente uma semana orando, buscando o Senhor. A Bíblia diz que eles estavam perseverando juntos, unânimes em oração, orando, até que o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa sobre a vida deles. Queridos, você tem que orar até que. Tem gente que está achando que Deus está demorando demais. Você não está entendendo que Deus já está operando. Olha, eu vou usar esse exemplo aqui para você entender o tempo de Deus. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Olha para o teu irmão como uma pessoa que sabe muito. Meu irmão, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Já pensou se o Espírito Santo vem sobre eles no primeiro dia, não ia ter o efeito que teve? Jesus mandou o Espírito Santo na hora certa, na ocasião da festa do Pentecostes. Por que na hora certa? Porque era a hora que estavam ali pessoas de todos os cantos do mundo. E a Bíblia conta que ali milhares de pessoas vieram a crer através daquele mover sobrenatural de Deus. Deus não atrasou, Deus agiu na hora certa. Eu quero falar para você que tem lutado, tem buscado, tem perseverado, e talvez não aconteceu ainda. Talvez você está ouvindo a mentira do diabo, falando para você, não, desiste, para, você não vai conseguir. Dá certo para o fulano, dá certo para o Beltrano, dá certo para essa cicranazinha aí, não é para você, não dá não, desiste. Isso é mentira do diabo, querido. Como homem de Deus, eu quero falar para você que na hora certa, Deus vai agir, na hora certa vai acontecer, na hora certa a oração, essa oração que você tem feito, você tem lutado, você tem insistido, ela vai se realizar na sua vida em nome de Jesus, na hora certa. O segredo é permanecer orando até que aconteça. Não desista, continue até que Deus opere, até que o milagre aconteça, até que o teu familiar se converta, até que o teu filho seja liberto, até que o teu marido saia da prostituição, até que a tua vida financeira mude. Não desista, mas persevere orando, até que o Senhor Deus Todo-Poderoso opere na tua vida. Aleluia! Permaneça firme na posição, permaneça firme. E o terceiro princípio que Jesus, eu nem entendo a mensagem, diz que é a introdução, gente. Meu Deus, gente. O terceiro princípio que Jesus ensina sobre a oração aqui é que o nosso Pai, Ele sabe a nossa necessidade. O verso 8, ele diz, não se assemelham, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ô pastor, para aí, pastor, para aí, quero ter uma pergunta aqui ao senhor. Pergunte, meu filho. Pastor, se o Pai sabe tudo que a gente precisa, para que a gente tem que ficar perdendo tempo orando ainda? Para que a gente tem que pedir as coisas a Ele ainda? Você estava doido para perguntar isso, né? É isso mesmo, pastor. Queridos, é verdade, nosso Pai, Ele sabe tudo que a gente necessita. Entretanto, isso não nos isenta de pedir o que nós necessitamos em oração. Aprenda isso. Existem coisas que Deus vai fazer sem nós nunca pedirmos nada a Ele. Vai ter momentos que Deus vai agir em nosso favor por situações que a gente nunca nem imaginou, nunca pensou e sequer orou a Ele. Mas existem coisas que só irão acontecer se nós orarmos. Tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida se você orar. Tem coisas que Deus já fez na sua vida sem você nunca ter dobrado o joelho pedindo isso a Ele em oração. Mas tem coisas que Ele só vai agir se você orar. Por exemplo, Jesus,
ele cita o exemplo de um pai. Em Lucas 11, ele fala do pai biológico. Ele fala: olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele fala isso. Jesus, ele fala: olha, se o filho seu pedir pão, você vai dar pedra a ele? Jesus fala isso para os discípulos. E ele fala: olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Olha que interessante isso. Eu já falei para vocês da Paulistinha da minha esposa. Quem não conhece a Paulistinha da minha esposa? Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão. Olha, tem umas 30 pessoas ainda que nunca não conhecem. Eu vou contar para vocês. Eu batizei essa Paulistinha, a Paulistinha da Nova Aliança. Por que a Paulistinha da Nova Aliança? Eu vou explicar. No Antigo Testamento, queridos, no Antigo Testamento, meu filhão, o Espírito Santo, ele só vinha sobre 3 tipos de pessoas. Repita comigo: o rei, o profeta e o sacerdote. E o Espírito Santo vinha e saía. E o Espírito Santo era somente sobre. Repita comigo: sobre. Não era em, era somente sobre. Aí a minha esposa, ela sabe que eu gosto muito de café. E café combina com tapioca com coco e um queijinho assim por cima. Combina, ela faz, meu Deus, delícia. E ela sabe também que café combina muito com a Paulistinha. O meu filho Washington, ele trabalha com alumínio, com panela. E ele presenteou. Foi presente ou foi comprado aquilo ali? Foi presente, né? Você pode comprar dele. Foi ele que me presenteou, é bênção, viu, gente? Se você quiser saber onde é que compra essa forma, procure o Washington. Ele está servindo diaconato hoje. Ela tem uma forma. Aí você prepara a massa do cuscuz, aquela coisa toda. Aí como é que ela faz? Como é que eu peço para ela fazer para mim? Ela coloca só até a metade de cuscuz. Aí a outra, aí ela pega o requeijão e bota requeijão. Mas não é só um pouquinho, não é só para melar. É muito requeijão. Porque eu gosto de muito requeijão. E ela coloca o requeijão. Aí pega o restante do cuscuz e completa até a tampa. Beleza, aí coloca a manteiga, aquela coisa toda, não sei como é que faz, não. Ela que sabe bem direitinho. Eu só sei fazer essa parte. Aí, enxuga a boca aí, macho, espera aí. Aí, ela bota para cozinhar, coloca no prato. Eu acho pouco o Espírito Santo somente em. Ou o requeijão somente em. Aí eu pego mais requeijão. E coloco agora por cima. Eu coloco agora o requeijão sobre. Gente, aí chega a hora de tomar o café. Saiu a Paulistinha bem quentinha, está fumaçando ainda. Aí eu boto o café. Aí eu pego a minha Paulistinha no meu prato, pego aquela colherzinha e vou partir a Paulistinha. Quando eu parto assim a colher, começa a escorrer aquele requeijão. Ele estava mais consistente, ele ficou bem molinho porque o calor, gente, escorre, fica, ai meu Deus, aleluia. Irmãos, eu acho tremendo isso porque é bom, é tão bom quanto a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque no Antigo Testamento o requeijão era só por cima. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o requeijão é dentro e sobre e por cima. O Espírito Santo na Antiga Aliança era somente sobre. Mas na Nova Aliança, o Espírito Santo está dentro de nós. E também está sobre nós. Quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo já vai para dentro dela. Você precisa entender isso, é algo que acontece no mundo espiritual. E o Espírito Santo sobre, ele não vem, você tem que buscar, é o revestimento de poder. Você tem que buscar, e é isso que o Pai está falando aqui. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Você quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Você quer transbordar do Espírito Santo, amém? Você quer fluir no poder do Espírito Santo, pregar com ousadia, pregar com poder, você quer isso, amém? Você tem que pedir a Ele. E Ele sabe que você quer.
mas Ele ensina na palavra, você tem que pedir. Então, o Pai sabe o que a gente necessita. O crente precisa ou não precisa do Espírito Santo para a grande obra? Precisa ou não precisa? Claro! Mas nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Entenda isso. Existem coisas que Deus vai fazer sem nós nunca termos orado. Mas existem coisas que só vão acontecer se nós pedirmos a Ele em oração. E Jesus, Ele fala esses 3 princípios sobre a oração. E em seguida, Ele vai falar sobre a famosa oração do Pai Nosso. E agora eu vou entrar na mensagem. Meu Deus do céu, não vou falar os pontos tudinhos, vou falar um. Para ficar gostoso, gostinho de quero mais. E eu quero deixar bem claro para você que Jesus, Ele não está ensinando apenas um modelo de reza, um modelo de oração, um mantra para você ficar repetindo. Jesus, quando cita o Pai Nosso, Ele está falando muito mais do que oração. Jesus está falando de relacionamento com Deus. Jesus está falando de relacionamento com Deus, porque orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E essa abordagem que Jesus propõe é um choque. O primeiro princípio que Jesus nos ensina aqui em oração é que o nosso relacionamento é de filho para pai. O nosso relacionamento com Deus é de filho para pai. Gente, tem muitas pessoas que vão orar e falam: ó Deus Todo-Poderoso. Nada contra você orar assim. Eu prefiro orar como Jesus me ensinou: meu Pai. Meu Pai. E esse tipo de oração era um choque para a cultura judaica da época, porque os judeus não oravam meu Pai. Os judeus, eles até tinham noção de Deus como Pai da nação, mas não tinham noção de Deus como o Pai deles. Eu estava ministrando nessa manhã, e uma menina, ela chorava muito, ela estava muito angustiada, e ali na ministração o Senhor operou na vida dela, Deus trouxe cura para a alma dela. E um dos traumas que ela tinha era acerca do pai dela, o pai biológico. O pai biológico tinha abandonado ela. E eu comecei a falar que nós temos um pai nos céus, que é o nosso verdadeiro pai. Que o nosso pai biológico aqui na terra, ele está aqui para representar o papel do nosso pai no céu. Mas o nosso verdadeiro pai é Deus. Ele é o nosso verdadeiro papai. E ela fala que ela vivia amargurada, angustiada, porque o pai dela havia abandonado ela. E ela: por que ele me abandonou? Era a pergunta que ela fazia. E ela entendeu que, apesar de ela ter sido abandonada pelo pai biológico, ela tinha um pai nos céus que nunca deixou ela sozinha. Talvez você tenha se frustrado com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com amigos. Eu quero dizer uma coisa para você, que existe um Deus que é o seu pai. Ele nunca vai frustrar você, Ele nunca vai abandonar você, Ele nunca vai deixar você. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Pai! A Thalita, quando quer falar comigo, ela não fala: ó Senhor, ó pastor Jean Júnior. Não! Ela fala: pai, 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 pai! Pai, ô pai. É assim que ela fala com o pai dela. Ela tem intimidade com o pai dela. Eu estava orando essa semana, eu comentei isso e já é público, vou falar aqui também. Eu estava orando essa semana no meu escritório, aí ela entrou, a Gilmar, ela protege muito isso. Ela ensina: deixa o papai lá quietinho, filha. Só que ela aproveitou que a mãe dela deu as costas, ela estava já na porta lá assim, ó. Aí eu escuto a Gilmar: Thalita. Aí eu olho, aí está a Thalita. Aí eu: vem cá, filha, vem. Aí a gente fica com ela ali no colo, a gente orando junto. Eu orando, ela só abraçada, só olhando para mim, talvez. Ali, queridos, eu estava orando de verdade, não estava só ensinando, mas de uma certa maneira eu estava ensinando a ela. A melhor maneira de você ensinar algo ao seu filho é sendo exemplo para ele. Você quer que seu filho seja um homem de Deus? Seja você um homem de Deus. Você quer que a sua filha seja uma mulher de Deus? Seja você uma mulher de Deus. Você quer que seu filho seja um homem de oração? Seja você, pai, um homem de oração. Você quer que a sua filha leia a palavra? Mamãe, leia a palavra. Seja exemplo. Mas sabe o que a gente vê muitas vezes?
as pessoas querem terceirizar o discipulado dos filhos. Papais que têm filhos aqui nessa igreja, o principal discipulador de seus filhos deve ser você. Mamães, a principal discipuladora das suas filhas deve ser você. Você. Quem é discipulador aqui, entende a rotina de alguém que investe para cuidar de outras pessoas. A gente abre mão de horas do nosso dia, e se for somar, da nossa semana, da nossa vida, cuidando de outras pessoas. Mas muitas vezes, nós não separamos uma hora, meia hora, para discipular nossos filhos. A minha esposa é a discipuladora da Thalita. A Gilmara, diariamente, senta com ela, ora com ela. A Thalita, além de receber do pai dela uma história bíblica antes de dormir, além de orar com o pai dela antes de dormir, de manhãzinha cedo, quando a Thalita acorda, a Gilmara está ali com ela, senta com ela, se ajoelha com ela, vão orar juntas. Isso é discipulado. Isso é discipulado. E tem muitos pais que depois ficam em crise, porque chega a adolescência e o filho ou a filha surta. Recebe um bombardeio de informações, uma explosão hormonal dentro dela. A pessoa, meu Deus, eu estou vivendo com um estranho, eu estou vivendo com uma estranha. Vai estourar, vai explodir, porque agora engrossou o pescoço, agora tem argumento, eu não vou para a igreja e pronto. E não vai. O que é isso, pastor? O que é que eu estou errando? O erro não é o hoje, isso aí é a consequência do erro do passado. Se você quer que o seu filho seja um homem de Deus, a sua filha seja uma mulher de Deus, se ela é criança, a hora de cavar fundamento, estabelecer fundamento é agora. A hora de ser referencial, de ser exemplo é agora. E se meu filho já é velho, minha filha já é velha, meu filho é corrida de Fórmula 1, largando dos boxes com o pneu careca. Corrida de recuperação. Vamos correr atrás de ganhar o coração da filha, atrás de ganhar o coração do filho de novo. Investir tempo de qualidade, tempo de relacionamento. Jesus está ensinando isso. Jesus, quando ele está falando de Pai Nosso, quando ele fala Pai Nosso, ele está ensinando esse negócio de paternidade, queridos. Paternidade, paternidade, paternidade. O que Jesus quer dizer quando ele chama Deus de Pai Nosso? O que ele está falando aqui, em primeiro lugar, está falando de intimidade. A Thalita, ela entra no meu escritório, eu estava lá só de bermudinha, ela vai e pula por cima da cadeira do pai dela. E abraça, e cheira, e aperta o pescoço, intimidade. Às vezes eu tenho que mandar ela sair do quarto, porque ela quer intimidade demais. Vou mudar de roupa, Thalita, dá licença, filha, papai vai mudar de roupa, filha. Intimidade. Intimidade. Thalita vai lá em casa, ela abre a geladeira e pega o que ela quer, intimidade. Ela vai lá no closet, ela pega a sandália da Gilmara e sai andando lá com a sandália da Gilmara, intimidade. Mas muitas pessoas se veem, não se veem como filhos de Deus, se veem como servo, como escravo, vê um distanciamento, se vê distante. Mas Deus é um Pai que está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto de você do que você imagina. Queridos, quando Jesus fala, meu Pai, Pai Nosso, Ele está falando em segundo lugar de herança. Ele é meu Pai, o que é dele é meu. Herança. Eu estou aqui servindo vocês hoje, pregando. Eu não estou fazendo uma obrigação, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Aqui é a casa do Pai, eu estou cuidando da casa dele. Quando eu trabalhava na empresa de contabilidade do meu pai, ele saía, às vezes eu não ganhava nada, às vezes ganhava mixaria. Era o que era mais cobrado muitas vezes, mas eu ficava lá. Por que eu não ia embora? Porque eu sabia que eu estava cuidando de algo que era meu. Os negócios do meu pai. Aqui eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Jesus, aos 12 anos de idade, já entendeu isso. Quando a mãe e o pai dele tinham perdido ele, voltaram, meu filho, nós estávamos tão preocupados. Ô mamãe, a senhora não sabia que convinha a mim estar cuidando dos negócios do meu pai? Quando você estiver escalado, sabe por que tem gente que falta escala? Sabe por que tem gente que faz a obra de Deus relaxadamente? Porque não tem visão, porque não sabe o que está fazendo, porque não sabe que está cuidando dos negócios do pai. Faz de qualquer jeito, faz relaxadamente, faz de forma negligente,
faz forçado, faz à força, é filho mal criado, filho que não entende, que o que é do pai é dele. É aquela filha que a mãe fala, filha, vai lavar a louça. Ai, meu Deus do céu, vai lavar a louça agora, que saco, só tem eu. Falta de visão, sua mãe está cansada, sua mãe passou o dia trabalhando, rapaz. Sua mãe passou o dia fazendo as coisas, você passou ali, vendo que não, fazendo nada. Não tem entendimento, não tem maturidade. Não sabe se está cuidando ali de uma coisa que é sua, a sua casa, a sua família. Quando Jesus fala Pai Nosso, em terceiro lugar, Ele está falando de identidade, e é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, é o que eu tenho ministrado muito nos últimos dias, identidade. Olha para o teu irmão do lado e fala, meu irmão precioso, quem é você? Eu estou pedindo você perguntar isso, porque tem muita gente que responde assim, ó, se deixar, não sei. Não sei se eu sou homem. Você está rindo? Gente, nós vivemos uma geração de homens efeminados. Isso vem lá dos Estados Unidos, isso começa lá, vem bater aqui. Homens efeminados. Homens cheios de frescurinha. Homens efeminados, que fala fino. Anda direito, anda que nem homem, fala igual homem, rapaz. Homens efeminados, e isso está sendo ensinado para nossas crianças, desde os anos 80. Tem um desenho que muitos aqui assistiram, os Simpsons. Gente, o que o mundo tem tentado ensinar é a ideia de um pai ausente, negligente, omisso. Quem é o Homer Simpson? É um babacão, que só quer saber de estar sentado na televisão, vendo besteira. Quem é o Bart Simpson? É um rebelde. É a consequência de um pai que não estabelece limites, filhos rebeldes. Peppa Pig, quem é o Sr. Pig? É um mongoloide. Que a mãe sai para trabalhar e ele fica fazendo o bolo da filha. Que a filha fica falando, papai bobinho. Respeita as caras. Galinha pintadinha. A galinha ficou doente e o galo nem ligou e os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. Qual é a mensagem aí desse desenho? Um pai que não está nem vendo para os problemas da família. Um pai que a mãe fica doente e ele nem liga, ele vai embora. E os filhos têm que resolver as coisas. Você está entendendo o que está sendo ensinado para o teu filho? Talvez isso foi ensinado para você e você nem se tocou. Você foi doutrinado disso e você nem se tocou. Tem se tornado um pai ausente que não senta para orar com o teu filho, não senta para conversar com ele, para ensinar o que é sexo para ele, para ensinar ele que ele não precisa ficar pegando a menina toda, ficar transando com todo mundo, que não precisa encher a cara de cachaça para ele provar para os outros que ele é homem, porque faltou um pai para dizer, você é homem, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Gente, pessoas com a identidade rachada, pessoas com a personalidade destruída, dilacerada, e o pior, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Jesus está falando aqui, é para os crentes da época. Ele está ensinando o povo a se relacionar com Deus. Jesus não está ensinando somente uma oração, Ele está ensinando a relacionamento com Deus, meu Pai, Pai nosso. Identidade. Se Ele é o meu Pai, então eu sou o filho dEle. Eu sou filho, é o que você é. Não somos meros servos, não somos escravos, nós somos filhos. O filho, sabe qual a diferença entre o filho e a criatura? Pergunta, o que é, pastor? Eu falo no domingo que vem, porque meu tempo acabou, tá bom, irmãos? Boa noite, vamos orar. Qual é a diferença entre criatura e filho? A criatura desfruta do que o pai tem. A criatura desfruta de tudo aquilo que Deus tem. A criatura desfruta de tudo isso. O filho desfruta do que o pai é. Essa é a diferença. A criatura desfruta da criação de Deus, das maravilhas de Deus, do que Deus fez. Mas o filho desfruta da presença de Deus. O filho desfruta do amor de Deus. O filho
desfruta do carinho de Deus, do Pai, da presença do Pai. Se coloca de pé, querido. Vai parecer que está acabando, viu? Mas não está acabando ainda não. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Eu quero dizer uma coisa para você. Meu Deus. O verso 9 ainda diz assim: santificado seja o teu nome. Essa é uma segunda característica que o Pai nos ensina. Essa é uma segunda característica que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O nosso Pai, Ele é santo. Você é filho de santo, mas não é filho de macumbeiro não, tá bom? Você é filho de um Pai que é santo. O nosso Deus é um Deus santo. E quando eu falo isso, querido, a gente precisa entender algumas coisas. Primeira, o caráter do nosso Pai é incompatível com o mal. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas atribuem o mal a Deus. Muitas pessoas atribuem as tragédias da vida a Deus. Muitas pessoas, se Deus é tão bom, por que essas coisas ruins acontecem? Querido, se elas acontecem, não foi por causa de Deus. Não é culpa de Deus, querido, aqueles homens pegarem aqueles 2 aviões e jogar no World Trade Center e matar milhares e milhares de pessoas. Não é culpa de Deus um pedófilo abusar de uma criança vulnerável. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus um homem assassinar uma pessoa indefesa. Não é culpa de Deus. Nós não podemos atribuir o mal a Deus. O que nós precisamos entender é que o nosso Pai, Ele é santo, o nosso Deus, Ele é santo. Jesus, Ele disse: eu vim ao mundo para desfazer as obras do diabo. A Bíblia fala que o ladrão vem para matar, para roubar, para destruir. Quem está causando mal à sua vida não é Deus, querido. Quem está fazendo mal a você não é Deus, querido. Quem fez mal a você no passado não foi o Espírito de Deus, não foi alguém movido pelo Espírito de Deus, mas foi alguém movido pelo Espírito do Anticristo, foi alguém movido pelo Espírito do inferno. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que sara as suas feridas, que traz cura para a sua alma, que te ama, que está de braços abertos, mesmo se você estiver ali, no meio dos porcos, no fundo do poço, desejando comer da comida dos porcos. Existe um Pai que está de braços abertos esperando você. Meu filho, minha filha, eu amo você, eu te amo, eu nunca desisti de você. Eu sempre soube que um dia você ia voltar para casa, eu sempre soube que um dia você ia voltar para a minha presença. Eu nunca desisti de você, meu filho. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é o meu filho, eu sou o seu pai, e eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou sempre cuidar de você, meu filho. Eu vou sempre cuidar de você, meu filho. Eu vou sempre cuidar de você. Esse é o seu pai, querido. Você tem um pai que está nos céus, aleluia. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que não desistiu de você. E esse pai está aqui hoje. Esse pai está aqui hoje. E esse pai está aqui hoje porque ele sabia que você viria. E ele marcou um encontro com você nessa noite. Ele marcou um encontro com você nessa noite. Ele marcou um encontro com você. E ele está aqui de braços abertos. Meu filho amado, eu tenho tanto orgulho de você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Thalita, depois que a gente orou ali no escritório, ela falou assim para mim: pai, espera aí. Não sai daí não, pai. Não sai daí não, pai. Aí ela saiu, foi aqui no quarto dela e trouxe uns garranchos, não entendia nada. Era uma obra de arte. E eu falei: o que é isso, filha? Ela toda sorrindo, faceira. Ela falou: sou eu e o senhor. Aí é eu e você, filha? É. Quem é eu aqui? O senhor é isso aqui. Aí o que é isso aqui? É meu cabelo? É. Isso aqui é você? É. Aí, depois que eu olhei, sorri para ela: tá lindo, filho.
parabéns. Ela perguntou assim para mim: você está orgulhoso de mim, papai? Aí eu olhei para ela: estou, filha. O papai tem muito orgulho de você, independente desse desenho. Não por causa desse desenho, mas porque você é minha filha amada, em quem eu me alegro. E é isso que o Pai do céu fala para você hoje. Fecha teus olhos aí. Talvez o teu pai aqui na terra nunca olhou para você e nunca falou assim. Talvez o teu pai aqui na terra nunca falou assim: eu tenho orgulho de você, meu filho. Eu tenho orgulho de você, minha filha. Talvez o seu pai aqui na terra nunca falou isso para você, mas existe um pai lá no céu que ele fala para você nessa noite: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, e eu tenho muito orgulho de você. O papai está orgulhoso de você, não pelo que você fez, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Eu sou o seu pai que está nos céus, e eu tenho muito orgulho de você. Você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é meu filho, eu te amo, e você nunca estará sozinho. Aleluia. Os filhos de Deus celebram a Ele, adora a Ele, exalta a Ele, aplauda o Senhor, adorando, glorificando, cheio de júbilo. Adore, aplauda a Ele, querido. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Existem pessoas aqui hoje que precisam desfrutar, precisam viver esse nível de relacionamento com Deus, de pai para filho, de filho para pai. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é a nossa identidade restaurada. E essa identidade é restaurada através da obra de Jesus. Ele era o unigênito que se tornou o primogênito de muitos irmãos. Ele foi deserdado para que nós pudéssemos ser adotados pelo Pai. O que você precisa fazer é crer na obra salvadora de Cristo, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Ora baixa. E tem pessoas hoje aqui que têm desfrutado de um nível de relacionamento, um nível de criatura, tem desfrutado de tudo que Deus tem. Mas eu quero falar para você que você pode ir além disso. Você pode desfrutar mais do que simplesmente o que Deus tem. Você pode desfrutar do que Deus é. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita
estabelecer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Yeah. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Meu Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento a Ti a Tua igreja. Apresento a Ti os Teus filhos e filhas. Oh, meu Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir o coração deles. Que o Senhor venha abrir seus olhos espirituais, para eles verem a grandeza do chamado, a grandeza do propósito que o Senhor tem para cada um deles, Senhor. Qual a largura, qual a altura, qual a profundidade do Teu amor para com eles, Senhor. Que eles possam desfrutar da Tua presença, que eles possam desfrutar, meu Deus, muito mais daquilo que o Senhor tem, mas que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é. Oh, meu Deus, eu oro a Ti, Senhor, para que sejam quebradas nessa noite algemas, para que sejam quebradas nessa noite cadeias que estão prendendo pessoas. Sejam quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro liberdade sobre os Teus filhos e sobre as Tuas filhas. Eu declaro liberdade sobre todos aqueles quantos o Senhor chamar. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor nessa noite está agindo, está operando, Senhor, restaurando a identidade de filho, Senhor. O Senhor está operando, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Senhor. Opera em nossas vidas, meu Deus. Nós dependemos de Ti, Espírito de Deus. O Teu Espírito, o Espírito da profecia, o Espírito da revelação, o Espírito pelo qual clamamos, Abba Pai. Não nos deixa indiferentes à Tua glória, não nos deixa indiferentes à Tua presença, não nos deixa endurecidos, Senhor, não nos deixa indiferentes àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, opera nesse lugar, Senhor. Opera, Senhor, na Tua igreja. Opera no meio do Teu povo. Oh Deus, traz restauração para vínculos familiares. Oh Deus, traz cura. Cura sobre a ferida paterna. Cura sobre a ferida paterna. Que Teus filhos e filhas possam assumir a identidade. Identidade de filhos. Filhos, 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 filhos do nosso Pai. Pai nosso
nosso, Pai nosso, Tu és o nosso Pai, Senhor. Teu é o reino, Teu O poder Tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, Teu é o reino, Teu o poder Tua é a glória pra sempre. Existem pessoas aqui hoje. Eu sinto no meu espírito vírus que estão aqui. Muitas pessoas que estão aqui nessa reunião agora, que precisam receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas estão com receio de tomar uma decisão pública. Estão ouvindo vozes que têm falado o que é que você vai fazer lá na frente, o que é que você quer com Deus, para que isso? Não dê ouvidos a essas vozes, querido. Ouça apenas a voz do teu Pai, que está falando também no seu coração assim: meu filho, vem para mim, eu tenho saudade de você. Meu filho, vem para mim, meu filho. Minha filha, vem para minha presença, meu filho. Vem para minha presença, minha filha. É o chamado do Pai para você. É o convite do Pai para você. Diga hoje sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu entrego o governo da minha vida a Ti. Assuma o controle. Assuma o comando da minha vida, da minha história. Se você quer entregar o controle da tua vida a Ele, sai daí do seu lugar agora mesmo e vem pra cá. Não perde tempo não. Sai daí agora e vem pra cá. Coloca a tua vida aqui diante do altar do Senhor. Coloca a tua vida aqui diante dele, falando: Senhor, a minha vida é tua. A minha vida é tua, papai. A minha vida é tua. Não existe outro lugar para mim senão na casa do Pai. Não existe outro lugar para mim senão na tua presença. Na tua presença. Na tua presença. Na tua presença, Deus. Na tua presença, Deus. Eu sei que tem gente. Pra que amanhã? Pra que domingo que vem? Domingo que vem não, é hoje. É hoje que o Senhor chama você. É agora. Ah, papai. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Pai, apresento a Ti essas pessoas que estão aqui nesse altar. Eu apresento a Ti essas vidas, vidas que estão se rendendo a Ti, vidas que estão Te recebendo como Senhor e Salvador delas, vidas que hoje estão assumindo a sua identidade de filhos, vidas que hoje estão abraçando a Tua paternidade. Ora comigo, você. Ora comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu abro meu coração para Ti. Eu Te entrego o controle da minha vida. Eu peço perdão. Eu recebo o perdão pelos meus pecados, pelo sacrifício da obra de Jesus. Eu creio que o meu nome já está escrito no livro da vida. Eu creio que a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Eu serei uma bênção. Eu sou uma bênção. Todos os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida.
Todos os projetos de Deus vão se cumprir na minha vida. Todos os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. E eu creio, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é só o começo.